Quarta-feira da terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comecem e terminem todas as nossas obras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
É maravilhoso escutar que Jesus nunca se cansou e nunca desistiu de semear a semente do reino, a palavra de Deus, apesar das contínuas perseguições e rejeições dos homens. Somente Deus conhece as verdadeiras necessidades do coração humano e nada é mais necessário do que as suas palavras de vida eterna. A palavra de Deus, de fato, é fonte de alegria, paz, perdão e salvação. E somente na medida em que o coração acolhe com responsabilidade a semente do reino, permitindo que ela fecunde a sua inteira existência, produz bons e abundantes frutos. A generosidade do semeador foi igual na semeadura em todos os terrenos, mas diferentes foram os resultados. O próprio Jesus explica que o êxito da semeadura depende da qualidade do terreno, ou seja, da disposição do coração em acolher e viver os ensinamentos do reino de Deus. Jesus explica a razão do êxito negativo nos 3 primeiros terrenos. Muitas pessoas são comparadas à beira do caminho, onde não existe nenhuma vigilância e nenhum cuidado para com a semente. A semente fica exposta a predadores oportunistas, no caso Satanás, que a rouba. Não houve nenhum interesse por parte dessas pessoas em compreender a palavra de Deus. O inimigo não dorme. O seu propósito é exatamente fazer com que as pessoas não se interessem pela palavra de Deus, a única capaz de libertar o homem das garras de Satanás. Muitas pessoas são ainda como o terreno pedregoso. Mesmo com dificuldade, a semente é acolhida e desempenha seu papel de germinar. Acontece que ela não consegue afundar suas raízes. O terreno pedregoso carece de terra para a esconder e a proteger do forte sol. Tais pessoas demonstram uma certa alegria em acolher a palavra de Deus, mas desistem dela, a abandonam ao surgir das primeiras dificuldades. Com efeito, a semente precisa de cuidados necessários para ser fecunda, pois ela também é provada ao fogo. Jesus compara ainda muitas pessoas com o terreno cheio de espinhos. Mesmo em um tal ambiente, a tenacidade da semente é incrível. Ela não se rende e cresce. Acontece, porém, que ela não é ajudada a vencer os espinhos e é sufocada. Muitas pessoas, mesmo mostrando um certo interesse pela palavra de Deus, não conseguem dedicar-se a ela completamente. Seus corações são prisioneiros das ilusões do mundo e do engano das riquezas. Afinal, como diz Jesus, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. Enfim, um êxito positivo. A semente encontrou o terreno ideal onde demonstrar a sua força vital, a abundância de frutos, 30, 60, 100 frutos por semente. Eles ouviram a palavra de Deus, guardaram em seu coração, a compreenderam e a colocaram em prática. Abundantes foram seus frutos espirituais. Amado irmão, amada irmã, o desejo de Deus é que sejamos fecundos, que produzamos o fruto do Espírito. Segundo São Paulo, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Não é possível produzir os frutos que o Pai espera de nós sem a permanência em Jesus.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. João, capítulo 15, de 5 a 8. É grande sabedoria perseverar na palavra de Deus. Peçamos ao Pai a graça de perseverar nos ensinamentos do Evangelho, buscando a cada novo dia conformar a nossa vontade à sua, até alcançarmos a perfeição à qual fomos chamados, como afirma a primeira leitura da carta aos Hebreus. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Rezemos com o salmo de hoje. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.